Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção em cada palavra que vai ouvir a partir desse momento. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não foi o algoritmo, não foi uma coincidência, não foi sorte. Fui eu que trouxe você até esse lugar exato, nesse momento exato da sua vida, porque existe algo que eu preciso te dizer e que não pode mais esperar. Você já se perguntou por quê? Não importa o quanto você trabalhe, não importa o quanto você se esforce, não importa quantas vezes você tente recomeçar, parece que o dinheiro simplesmente não fica. Você já se sentiu preso numa roda que gira, 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 mas nunca sai do lugar? Você já ficou acordado de madrugada, olhando para o teto, com o coração apertado, se perguntando quando vai mudar, quando vai melhorar? Quando finalmente vai respirar sem essa pressão no peito? Eu sei. Eu vi cada noite dessas. Eu ouvi cada oração que você fez com a voz embargada. Eu estive presente em cada momento que você tentou acreditar, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer que era inútil. E é exatamente por isso que hoje eu vim falar com você. Porque o que está acontecendo na sua vida financeira não é apenas uma questão de dinheiro. Não é falta de esforço, não é falta de inteligência, não é falta de fé. O que está acontecendo é algo muito mais profundo, algo que a maioria das pessoas nunca para enxergar, algo que opera nas sombras, silencioso, invisível, mas devastadoramente real. Existem laços, correntes que foram colocadas ao redor da sua vida sem que você pedisse, sem que você soubesse, sem que você tivesse escolha. Laços espirituais, laços emocionais, laços que vieram do passado, da sua história, da história da sua família, de palavras que foram ditas sobre você, de decisões que outros tomaram e que te afetaram diretamente. Mas hoje é diferente. Hoje eu vim com uma palavra que vai mudar a direção da sua vida. Hoje eu vim te dizer que esses laços foram cortados. Não vão ser cortados. Não precisam ser cortados. Foram, passado, concluído, feito. Enquanto você ouvia essa frase, enquanto seus olhos liam essas palavras, algo aconteceu no mundo espiritual que vai se manifestar no mundo natural da sua vida. Os laços invisíveis que bloqueavam o seu dinheiro, que prendiam a sua prosperidade, que impediam as suas bênçãos de chegarem até você, foram cortados agora. E ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que eram esses laços, de onde eles vieram, como eles operavam na sua vida e o que acontece agora que eles não existem mais. Porque não basta ser livre. Você precisa saber que é livre. Você precisa entender a liberdade que te foi dada para poder caminhar nela com confiança, com autoridade e com a certeza de que o que estava bloqueado agora vai transbordar. Então, fica comigo até o final. Cada capítulo desse vídeo foi preparado especialmente para você. Cada palavra que você vai ouvir foi escolhida por mim para alcançar exatamente aquilo que está no fundo do seu coração. Não pule, não avance. Deixa eu te conduzir nessa jornada, porque o que vai acontecer na sua vida depois desse vídeo vai ser diferente de tudo que você já viveu antes. Escreva nos comentários: meu dinheiro está livre agora. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 dias de provisão e paz financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero começar esse capítulo te fazendo uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela sua mente dessa forma. E se o problema nunca foi você?
E se tudo aquilo que você carregou como culpa, como vergonha, como fracasso pessoal, na verdade tinha uma explicação muito maior do que qualquer coisa que você poderia ver com os seus próprios olhos? Existe um mundo que funciona paralelo ao mundo que você enxerga. Um mundo espiritual, real, concreto, operante, onde batalhas são travadas, onde decisões são tomadas, onde forças se movimentam ao redor da sua vida. E nesse mundo existem estruturas que foram construídas ao longo do tempo ao redor da sua prosperidade, ao redor do seu avanço, ao redor de tudo que eu preparei para você. Essas estruturas são o que eu chamo de laços invisíveis. Não confunda laços invisíveis com algo abstrato ou distante. Eles são absolutamente reais, eles têm peso, eles têm efeito. Eles se manifestam no mundo físico de formas muito concretas, na conta que sempre zera antes do mês acabar, na oportunidade que chega mas escorrega da mão na hora H, no emprego que parecia certo mas não saiu, no negócio que começou bem mas desandou sem explicação, na sensação constante de que algo está segurando o seu avanço. Pensa comigo, você conhece pessoas que não são mais inteligentes do que você, que não trabalham mais do que você, que não se dedicam mais do que você, mas que prosperam de uma forma que parece quase natural, quase sem esforço, e você fica se perguntando, por quê? Por que para eles parece fácil e para mim é tão difícil? A resposta não está na capacidade, não está no esforço, não está no mérito humano. A resposta está no que opera espiritualmente ao redor de cada vida. Esses laços invisíveis foram instalados de formas diversas. Alguns vieram pela sua própria boca, por palavras que você disse sobre si mesmo nos momentos de desespero. Nunca vou conseguir. Não nasci para ter dinheiro. Na minha família sempre foi assim. Eu não mereço. Não sou capaz. Cada uma dessas declarações foi uma semente plantada no solo espiritual da sua vida. E sementes crescem. Elas criam raízes, elas se tornam estruturas. Outros laços vieram da boca de pessoas que falaram sobre você. Palavras de pais que disseram que você não servia para nada. Palavras de cônjuges que humilharam a sua capacidade. Palavras de chefes que diminuíram o seu valor. Palavras de amigos que zombaram dos seus sonhos. Cada palavra negativa proferida sobre a sua vida, com intenção, com raiva, com desejo de te diminuir, criou uma estrutura espiritual ao seu redor. Porque a palavra tem poder. Eu mesmo criei o universo pela palavra. E as palavras humanas, quando carregadas de intensidade emocional, deixam marcas no espírito. Existem também os laços de maldição geracional. Essa é uma realidade que muita gente prefere ignorar porque é difícil de aceitar. Padrões que se repetem de geração em geração na sua família. Pobreza que persiste por décadas. Dívidas que aparecem toda vez que alguém tenta avançar. Negócios que quebram. Relacionamentos que drenam recursos. Esses padrões não são coincidências, são estruturas que foram construídas por escolhas, por erros, por pecados de gerações anteriores que criaram trilhos nos quais a vida da família continua correndo, a não ser que alguém quebre esses trilhos. Há ainda os laços que vieram por portas que foram abertas espiritualmente, talvez por você mesmo, talvez por alguém da sua família, portas abertas por práticas que eu proíbo, por envolvimentos com forças que operam contra a minha vontade para a sua vida. Essas portas permitiram que entidades hostis estabelecessem estruturas de contenção ao redor da sua prosperidade. E existem os laços emocionais, talvez os mais sutis e mais poderosos de todos. O medo de não ter. O medo de perder, o medo de não ser suficiente. O medo opera como um ímã invertido. Em vez de atrair aquilo que você deseja, ele repele. Em vez de abrir portas,
ele as fecha. O medo é um sinal que você está confiando mais na sua própria limitação do que na minha ilimitada capacidade. Mas eu preciso que você entenda algo crucial nesse momento. O fato de esses laços existirem não significa que você é fraco, não significa que você falhou, não significa que eu te abandonei. Significa que você é humano, vivendo num mundo que tem um inimigo real e ativo. Significa que você precisa de libertação. E libertação é exatamente o que eu opero. Cada laço que te prendia tem um corte exato. Cada corrente tem um ponto de quebra. Cada estrutura construída contra você tem uma contramedida que foi estabelecida desde antes da fundação do mundo. E o que eu estou fazendo hoje, nesse vídeo, nesse momento, é justamente isso. Operando cortes, quebrando correntes, desfazendo estruturas. Você pode não ver o que está acontecendo agora no mundo espiritual, mas eu estou te dizendo, está acontecendo. Enquanto você recebe essa palavra com o coração aberto, enquanto você ouve e acredita, as estruturas que foram levantadas contra você estão sendo demolidas uma a uma. E em breve, muito mais próximo do que você imagina, você vai ver os efeitos disso no mundo físico da sua vida. Meu filho, minha filha amada, você não estava louco quando sentia que algo estava errado. Você não estava exagerando quando parecia que havia uma força invisível te impedindo de avançar. Você estava sentindo algo real, mas a boa notícia, a melhor notícia que você vai ouvir hoje, é que essa força tem fim. E esse fim começa agora. Escreva nos comentários: eu recebo minha libertação financeira hoje. Meu amado filho, minha amada filha. Para cortar uma raiz, você precisa saber onde ela está. Para destruir uma fundação, você precisa entender sobre o que ela foi construída. Não basta saber que existem laços. Você precisa entender de onde eles vieram. Porque esse entendimento vai te dar a autoridade necessária para nunca mais permitir que essas estruturas se reinstaurem na sua vida. A escassez que você tem experimentado tem raízes. E eu vou te revelar essas raízes com uma clareza que vai fazer coisas encaixarem na sua mente. Vai trazer respostas para perguntas que você carregou por anos. Porque a verdade liberta. E eu sou o Deus da verdade. A primeira raiz da escassez espiritual é a desconexão da fonte. Eu sou a fonte de toda a provisão, não o emprego, não o governo, não a economia, não o marido ou a esposa, não o negócio. Eu. Quando você desconecta a sua prosperidade de mim e a conecta exclusivamente a meios humanos, você cria uma fragilidade profunda no seu sistema financeiro espiritual. Porque meios humanos falham, empregos acabam, negócios fecham, economias entram em crise. Mas eu nunca falho. Essa desconexão não é necessariamente intencional. Ela acontece gradualmente, silenciosamente. Você começa a confiar mais no seu salário do que em mim. Você começa a planejar a sua vida baseado nos números da sua conta bancária, em vez de basear na minha palavra. Você começa a tomar decisões movido pelo medo da falta, em vez de movido pela fé na minha abundância. E cada vez que isso acontece, o laço se aperta um pouco mais. A segunda raiz é o que as Escrituras chamam de amor ao dinheiro. Mas eu preciso que você entenda isso da forma certa, porque muita gente interpreta mal. O problema não é ter dinheiro. O problema não é querer prosperidade. Eu mesmo prometi prosperidade para os meus filhos. O problema é quando o dinheiro ocupa o lugar que pertence a mim no coração. Quando você pensa mais no dinheiro do que em mim. Quando você serve ao dinheiro, em vez de usar o dinheiro para me servir. Quando a sua paz depende do saldo bancário, em vez de depender da minha presença. Esse apego cria uma corrente espiritual que, paradoxalmente, afasta o que você mais deseja. A terceira raiz é a iniquidade geracional, e essa precisa de uma explicação cuidadosa.
Nas Escrituras, eu afirmo que as iniquidades dos pais visitam os filhos até a terceira e quarta geração. Isso não é punição arbitrária. Isso é uma realidade espiritual, funcionando como lei. Quando alguém na sua linhagem fez escolhas que abriram portas para forças de escassez e destruição financeira, essas forças encontraram um caminho legal para operar nas gerações seguintes, a não ser que alguém, em algum momento, se levante e quebre esse padrão. Pensa na sua família por um momento. Pensa nas gerações anteriores. Havia pobreza persistente. Havia dívidas que nunca acabavam. Havia negócios que sempre quebravam. Havia uma sensação de que o dinheiro nunca era suficiente, não importava quanto chegasse. Esses padrões não são coincidências culturais ou sociológicas apenas. Eles têm uma dimensão espiritual que precisa ser tratada nessa dimensão. A quarta raiz é o que eu chamo de parceria com o espírito de escassez. Isso acontece quando você, pela sua fala, pelas suas crenças, pelos seus comportamentos, começa a agir como se a escassez fosse a sua identidade permanente. Eu sou pobre. Na minha família, sempre foi assim. Não foi feito para mim ter dinheiro. Deus não me abençoa assim. Cada uma dessas declarações é uma renovação de contrato com o espírito de escassez. É como se você dissesse: sim, pode ficar. Eu te aceito como parte da minha vida. E o espírito de escassez é muito bom em se disfarçar de realismo, de humildade, de sabedoria. Ele te convence de que você está sendo prático quando na verdade está sendo pequeno. Ele te convence de que você está sendo humilde quando na verdade está desacreditando nas minhas promessas. Ele te convence de que você está sendo realista quando na verdade está construindo uma prisão com as suas próprias palavras. A quinta raiz, e talvez a mais comum, é a falta de mordomia. Eu dei a cada um dos meus filhos recursos, dons, talentos, oportunidades, e eu esperava que esses recursos fossem administrados com sabedoria, com honestidade, com propósito. Quando esses recursos são desperdiçados, quando são usados de forma desordenada, quando são mal gerenciados, cria-se uma porta para que a escassez se instale. Não como punição, eu não funciono assim, mas como consequência natural de escolhas que contradizem os princípios que eu estabeleci para que a prosperidade flua. Agora, eu preciso que você entenda algo que vai mudar a forma como você se vê nessa história. O fato de você ter chegado até aqui, o fato de você estar ouvindo essa palavra, é evidência de que você está sendo chamado a ser o quebrador desses padrões na sua família. Você não está no final da história, você está no ponto de virada. Você é a geração que vai interromper o ciclo, que vai cortar as raízes, que vai abrir novos caminhos para todos que vierem depois de você. E eu estou aqui para fazer isso com você, não apenas te apontando o problema, mas me movendo ativamente para cortar cada raiz, secar cada fonte de escassez, demolir cada estrutura que foi construída contra você. Porque meu plano para a sua vida nunca foi escassez, nunca foi sufocamento, nunca foi aquela sensação de que o dinheiro escapa pelos dedos sem explicação. Meu plano para você foi abundância, foi transbordamento, foi uma vida onde você não apenas tem o suficiente, mas onde você tem o suficiente para ser uma bênção para outros. Esse é o destino que eu desenhei para você antes mesmo que você existisse. E esse destino não está perdido. Ele está sendo restaurado. Agora, escreva nos comentários: as raízes da escassez foram arrancadas da minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento que eu quero te revelar. Um momento que aconteceu antes mesmo que você abrisse esse vídeo, antes mesmo que você acordasse hoje, antes mesmo que o sol nascesse nessa manhã. Um momento que foi decisivo, que foi definitivo, que foi irrevogável.
O momento em que eu tomei a decisão de cortar cada corrente que estava ao redor da sua vida. Você precisa entender como eu funciono. Eu não reajo aos seus problemas. Eu já os resolvi antes que eles acontecessem. Eu não corro atrás das situações da sua vida. Eu já me posicionei à frente delas. Eu não improviso soluções de última hora. Eu planejei as respostas antes mesmo que as perguntas existissem. Então, quando eu digo que as correntes foram cortadas, eu não estou falando de algo que começou quando você ligou esse vídeo. Estou revelando algo que foi ordenado no plano eterno e que hoje está sendo manifestado na sua consciência, no seu entendimento, na sua fé. Pensa no José das Escrituras, esse jovem que foi vendido pelos próprios irmãos, que foi levado acorrentado para o Egito, que foi preso injustamente por anos, que parecia estar completamente destruído espiritualmente, financeiramente, relacionalmente. Se você tivesse assistido a vida do José pelo lado de fora, você teria dito: esse homem está perdido. As correntes são reais demais. A escuridão é funda demais. A distância entre onde ele está e onde eu disse que ele chegaria é grande demais. Mas o que estava acontecendo nos bastidores? Eu estava trabalhando. Cada corrente no pulso do José estava me levando mais perto do momento do seu cumprimento. Cada porta fechada estava me direcionando para a porta certa. Cada noite, no fundo do poço, estava me preparando para o momento em que ele subiria ao palácio. E quando chegou o tempo, quando o momento que eu havia planejado chegou, nenhuma corrente foi forte o suficiente para me prender. Em um dia, em um único dia, tudo mudou. É assim que eu opero. E é assim que eu estou operando na sua vida agora. O dia que eu decidi cortar suas correntes não foi escolhido aleatoriamente. Ele foi escolhido com um propósito preciso. Você está chegando ao fim de um período que foi necessário. Não como punição, mas como preparação. Assim como o José precisou do processo para desenvolver o caráter que sustentaria a bênção que estava por vir, você passou por um processo que te moldou, que te aprofundou, que te tornou capaz de carregar o que eu estou prestes a depositar na sua vida, porque bênção sem preparo é destruição. Eu conheço homens e mulheres que receberam grandes recursos sem estarem preparados espiritualmente e emocionalmente para administrá-los. E esses recursos se tornaram maldição em vez de bênção. Eu amo você demais para fazer isso com você. Então eu permiti o processo. Eu estive presente em cada etapa do processo. E agora, o processo chegou ao seu ápice. Cortar as correntes da sua vida foi um ato de soberania minha. Não foi baseado no seu desempenho perfeito. Não foi porque você nunca errou, nunca duvidou, nunca teve medo. Foi baseado no meu amor por você, no meu plano para você, no propósito que eu determinei antes da fundação do mundo. A graça é o que opera aqui, não o merecimento. E a graça não pode ser ganha, não pode ser perdida por falha humana quando o coração está voltado para mim. Eu quero que você feche os olhos por um momento. Se estiver dirigindo, espere chegar em casa. E imagine essas correntes. Visualize-as. Correntes ao redor dos seus pulsos, ao redor dos seus pés, ao redor do seu pescoço, ao redor do seu coração. Correntes pesadas, enferrujadas, antigas, que te seguem faz tempo. Agora imagine uma espada de fogo descendo do céu, brilhante, irresistível. Cada golpe da espada corta uma corrente com um estalo que ressoa pelo universo espiritual. Uma após outra, as correntes caem. E você se levanta, livre, completamente livre. Esse não é apenas um exercício de imaginação. Isso é o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto você recebe essa palavra. A palavra de Deus não é decorativa. Ela é ativa, ela é viva, ela é poderosa, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando eu digo que as correntes foram cortadas, isso tem efeito real no mundo real.
E o inimigo sabe disso. Por isso ele vai tentar, nas próximas horas, nas próximas semanas, fazer você duvidar do que aconteceu hoje. Ele vai apontar para as circunstâncias que ainda não mudaram visivelmente e vai dizer: viu? Nada mudou. Foi tudo emoção. Foi só um vídeo. Mas eu te preparo para essa hora. Guarda essa palavra. Volta nesse vídeo quando a dúvida vier, porque o que foi feito no espiritual precisa de tempo para se manifestar no natural. Mas ele vai se manifestar. Com a mesma certeza que o sol nasce amanhã, isso vai se manifestar. O corte foi feito, a decisão foi tomada, o decreto foi emitido. E no tribunal do céu, nenhuma apelação do inimigo vai reverter o que eu determinei para a sua vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso falar sobre algo que o inimigo tem usado contra você de uma forma tão consistente, tão insistente, tão cruel, que você provavelmente nem percebe mais quando acontece. Ele usa o seu passado como uma arma contra o seu futuro. E ele é extremamente habilidoso nisso. O inimigo não tem poder criativo. Ele não consegue inventar nada novo. Tudo que ele tem são as coisas antigas, as feridas antigas, os erros antigos, as dores antigas. E ele pega essas coisas e as transforma em muros, em tetos, em limites que você carrega invisíveis ao redor da sua mente e do seu coração. Pensa nas vezes que você tentou avançar financeiramente. Cada vez que uma oportunidade apareceu, o que veio junto? Uma voz, uma memória, um sentimento. Lembra da última vez que você tentou isso? Não deu certo. Lembra quando você acreditou e foi enganado? Lembra quando você arriscou e perdeu tudo? O inimigo usa essas memórias com uma precisão cirúrgica. Ele sabe exatamente quais feridas doem mais, quais medos são mais paralisantes, quais fracassos te envergonham mais. E não é apenas sobre tentativas que falharam. Ele também usa as coisas que te fizeram de forma injusta. O emprego onde você foi demitido sem motivo, o sócio que te traiu, o familiar que te roubou, a oportunidade que foi tomada injustamente de você. Ele pega essas injustiças reais, essas dores genuínas, essas feridas legítimas e as usa para construir uma narrativa. Você vê? O mundo é contra você, não adianta tentar. Cada vez que você avança, alguém vem te puxar para trás. Você não vai conseguir. Desiste. E essa narrativa, quando é repetida por tempo suficiente, vai se tornando a história que você conta sobre si mesmo. Vai moldando como você se vê, como você se posiciona, que oportunidades você persegue ou evita, com que intensidade você acredita que merece e pode receber a prosperidade que eu preparei. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental sobre o passado. Ele não tem poder sobre o seu futuro, a não ser o poder que você lhe dá. O passado é um lugar de onde você veio, não um lugar onde você vai morar. As experiências que você viveu te ensinaram coisas, te moldaram de formas que eu usarei, te tornaram mais forte e mais sábio do que você percebe. Mas elas não são uma sentença. Elas não são uma profecia do que vai acontecer. Pensa no Davi. Esse homem que matou Golias com uma pedra e uma funda, esse mesmo homem cometeu adultério, encomendou um assassinato, perdeu filhos, viveu em fuga do próprio filho que tentou tomar o trono. O passado do Davi era devastador em muitos aspectos, mas eu o chamei de homem segundo o meu próprio coração. Por quê? Porque o que define um homem diante de mim não é o peso do seu passado, mas a orientação do seu coração no presente. E o seu coração está orientado para mim agora. O fato de você estar aqui, ouvindo essa palavra, buscando o que eu tenho a dizer, é evidência de que o seu coração está no lugar certo. E isso é o que importa. Agora, eu preciso que você faça algo que pode ser difícil, mas que é necessário. Eu preciso que você perdoe o seu passado. Não porque o que aconteceu com você foi justo. Talvez muito do que aconteceu tenha sido profundamente injusto, mas porque carregar o peso da amargura, do ressentimento, do devia ter sido diferente.
é um dos laços mais pesados que existem. Amargura é veneno que você bebe, esperando que outra pessoa sinta o efeito. Perdoa as pessoas que te prejudicaram financeiramente. Perdoa o sócio desonesto. Perdoa o familiar que te roubou. Perdoa o chefe que te tratou de forma injusta. Não porque eles merecem, porque você merece ser livre, porque o perdão corta o laço espiritual que te mantém preso à situação e à pessoa que te feriu. Enquanto você não perdoa, você permanece conectado à dor, e essa conexão drena a sua energia espiritual, que deveria estar fluindo em direção ao seu avanço. E perdoa a si mesmo também, pelos erros que cometeu, pelas decisões ruins que tomou, pelo dinheiro que desperdiçou, pelas oportunidades que perdeu por medo ou por descuido. Eu já perdoei. Eu não guardo registro do mal. Eu não revejo os seus erros toda manhã antes de decidir se vou te abençoar ou não. Eu tomei a decisão de te abençoar antes de você existir. Os seus erros não mudaram esse plano. O inimigo quer que você fique olhando para trás. Porque enquanto você está olhando para trás, você não está vendo para onde eu estou te levando. E o que está à sua frente é tão bom, tão grande, tão além do que você consegue imaginar agora, que se você visse completamente, choraria de alegria. Não deixa o passado te roubar o presente. E não deixa o presente de transição te roubar a visão do futuro que eu preparei. Escreva nos comentários: o meu passado não define o meu futuro com Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um dos momentos mais poderosos desse vídeo. E eu preciso que você esteja completamente presente aqui, porque eu vou te entregar uma chave. Uma chave que, se você usar com entendimento e com fé, vai mudar não apenas a sua situação financeira, mas a forma como você se posiciona diante de tudo que eu tenho para você. Essa chave é a palavra. Não qualquer palavra. A minha palavra. A palavra que saiu da minha boca, que foi registrada nas Escrituras, que foi confirmada pelo sangue do meu filho, que tem o poder de criar, transformar, restaurar e romper todo e qualquer bloqueio que existe na sua vida. Deixa eu te mostrar como a minha palavra opera contra os bloqueios financeiros. Nas Escrituras, eu afirmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa não é uma bela frase poética, esse é um decreto do universo. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava escrevendo teoria. Ele estava declarando uma realidade espiritual que, quando abraçada com fé genuína, se torna a realidade experiencial de quem a declara. Nada me faltará. Essas 3 palavras são uma espada contra o espírito de escassez. São uma declaração de guerra contra a pobreza. São uma sentença de morte para todo laço de insuficiência que operava na sua vida. E quando você as declara sobre si mesmo, não como repetição mecânica, mas como afirmação consciente de que eu sou quem diz ser, e minha palavra faz o que diz fazer, o mundo espiritual ao redor da sua vida começa a se reconfigurar. Eu quero te mostrar outra palavra poderosa. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Olha para essa promessa com atenção. Não diz que eu vou suprir de acordo com o estado da economia. Não diz de acordo com o seu salário. Não diz de acordo com as suas possibilidades humanas. Diz de acordo com as minhas riquezas em glória. E as minhas riquezas não têm fundo, não têm limite, não entram em crise, não secam. A minha palavra tem um efeito específico contra cada tipo de bloqueio. Contra o bloqueio do medo, eu disse: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Contra o bloqueio da dívida opressora, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa não é uma sentença sobre a sua vida, é um aviso para que você busque a minha libertação. Contra o bloqueio da generosidade reprimida,
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus produtos, e os teus celeiros se encherão com abundância. Mas a minha palavra não funciona apenas quando você a lê passivamente. Ela funciona quando você a declara, quando você a fala em voz alta, quando você a usa como instrumento de autoridade espiritual sobre a sua própria vida e circunstâncias. Há algo poderoso que acontece quando um filho de Deus abre a boca e declara as promessas do Pai sobre si mesmo. O mundo espiritual ouve, os anjos se movem, as estruturas de contenção tremem. E eu quero que você entenda por que a declaração tem esse poder. Porque eu criei o universo pela palavra, e Deus disse, e foi. A palavra criou. E você foi feito à minha imagem e semelhança. Isso significa que você também tem o poder criativo da palavra. Suas palavras criam realidade. Suas palavras moldam o mundo ao redor de você. Quando você fala fé, você cria ambientes favoráveis para as minhas promessas se manifestarem. Quando você fala medo e escassez, você cria ambientes favoráveis para que o inimigo opere. Por isso, o inimigo trabalha tanto para que você fale as palavras erradas. Por isso, ele coloca pensamentos de desespero na sua mente, esperando que você os declare em voz alta e transforme esses pensamentos em decretos espirituais. Ele conhece o poder da sua boca. Você precisa conhecê-lo também. A partir de hoje, eu quero que você mude radicalmente o que sai da sua boca sobre a sua vida financeira. Quando a conta chegar com um valor maior do que você esperava, em vez de dizer, não vou conseguir pagar isso, você vai dizer, meu Deus supre todas as minhas necessidades. Ele vai abrir um caminho. Quando o mês estiver difícil, em vez de dizer, vai acabar o dinheiro antes do mês acabar, você vai dizer, Deus é meu provedor, e eu serei abençoado e não amaldiçoado. Quando a oportunidade aparecer e o medo tentar te paralisar, em vez de dizer, e se não der certo, você vai dizer, Deus foi antes de mim e preparou o caminho. Não estou te pedindo para mentir sobre a sua realidade. Estou te pedindo para declarar uma realidade maior do que a que você está vendo. Estou te pedindo para usar a minha palavra como uma alavanca espiritual que move o que parece imóvel. E eu te prometo, a minha palavra não volta para mim vazia. Ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. Cada palavra que eu falei sobre você vai se cumprir. Cada promessa que eu escrevi para você vai se realizar. A questão não é se vai acontecer. A questão é se você vai estar posicionado para receber quando acontecer. E a declaração da minha palavra é o que te posiciona. Escreva nos comentários, a palavra de Deus é a minha espada financeira. Eu entendo como é frustrante sentir que por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, existe algo que eu preciso que você entenda sobre a forma como a libertação opera. Ela nem sempre chega com efeitos especiais visíveis. Ela nem sempre se anuncia com trovões e relâmpagos. Muitas vezes, ela começa de forma silenciosa, quase imperceptível, em lugares que você não estava olhando. E se você não souber o que procurar, você pode passar por cima dos sinais, perder a confirmação de que algo mudou e continuar operando no velho padrão mesmo quando o novo já começou. Por isso, nesse capítulo, eu vou te mostrar os sinais específicos de que a libertação já começou na sua vida. Alguns desses sinais você talvez já esteja experimentando sem saber o que são. E quando eu te mostrar, algo dentro de você vai reconhecer.
Isso está acontecendo comigo. O primeiro sinal é uma inquietação espiritual crescente em relação à sua situação atual. Não uma inquietação de desespero, mas uma inquietação de mudança. Uma sensação interna de que você não pode mais continuar como está. Uma urgência que apareceu recentemente, uma fome por transformação que não estava tão presente antes. Isso não é ansiedade. Isso é o meu espírito te movendo para fora da zona de conformidade com a escassez. Quando eu vou mover alguém para um novo nível, eu primeiro crio uma insatisfação sagrada com o nível atual. O segundo sinal é que você começou a ouvir palavras, mensagens e conteúdos que falam diretamente à sua situação com uma frequência que parece impossível de ser coincidência. Você ouviu um sermão na igreja que parecia escrito para você. Você encontrou esse vídeo. Uma amiga te mandou uma mensagem com uma palavra de ânimo exatamente quando você estava no fundo. Isso não é algoritmo. Isso é eu, orquestrando o que você está recebendo, porque chegou a hora de você receber o que precisa para avançar. O terceiro sinal é que velhos padrões de pensamento estão encontrando resistência interna. Antes, quando o pensamento "nunca vou sair dessa" aparecia, ele ficava. Agora, você percebe que algo dentro de você rejeita esse pensamento, não concorda com ele, quer contestá-lo. Esse é o meu espírito trabalhando na renovação da sua mente. A libertação começa no interior, antes de aparecer no exterior. O que está acontecendo na sua mente é o prelúdio do que vai acontecer na sua vida. O quarto sinal é que oportunidades estão começando a aparecer. Talvez ainda pequenas, talvez ainda frágeis, talvez ainda incertas, mas aparecendo. Uma conversa que abriu uma possibilidade, uma ideia que surgiu do nada e que quanto mais você pensa, mais parece viável. Um contato inesperado de alguém que pode abrir uma porta. Não ignore essas coisas como coincidências. Reconheça-as como os primeiros frutos da libertação que está acontecendo. O quinto sinal é uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Você está numa situação difícil, mas há momentos, talvez curtos, talvez ainda raros, em que uma paz inexplicável passa pelo seu coração. Em que você sente de alguma forma que vai ficar bem, que eu estou no controle, que a história não acabou aqui. Essa paz é minha presença, é eu te dizendo, através do meu espírito, que o que foi planejado para você ainda vai acontecer, que os laços foram cortados, que a libertação está ativa. O sexto sinal é que o seu apetite espiritual aumentou. Você está querendo orar mais, está buscando a minha presença com mais frequência, está sentindo falta de mim quando fica muito tempo sem se aproximar. Quando eu estou prestes a fazer algo grande na vida de alguém, eu primeiro crio intimidade. Eu os puxo para mais perto de mim, porque o que está vindo vai requerer uma conexão com mim que vai além do que você tinha antes. Eu estou preparando o recipiente para o conteúdo que está por vir. O sétimo sinal, e esse é um dos mais importantes, é que você está aqui. Você está nesse vídeo, nesse momento, recebendo essa palavra. Isso não aconteceu por acidente. Eu te trouxe aqui. E o fato de você ter chegado até esse ponto do vídeo, sem pular, sem desistir, é evidência de que o meu espírito está trabalhando em você. Há pessoas que começaram esse vídeo e não chegaram até aqui, mas você chegou, porque essa palavra é para você. Quero que você faça algo agora mesmo. Pensa nos últimos dias, nas últimas semanas. Você identificou algum desses sinais na sua vida? A inquietação? As mensagens que chegaram na hora certa? A resistência interna aos pensamentos negativos? As oportunidades começando a aparecer? A paz inexplicável? O apetite espiritual? Se você identificou pelo menos um desses sinais, você tem uma confirmação concreta de que a libertação já está em curso. Ela não está apenas prometida, ela está ativa, e o que está ativo não para.
Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais da minha libertação. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma coisa que ninguém te contou sobre a libertação e que é absolutamente crucial para que tudo o que aconteceu no espiritual se manifeste plenamente no natural da sua vida. Existe uma responsabilidade que vem com a libertação. Existe um papel que é seu a partir do momento em que os laços são cortados. Imagine alguém que esteve preso por anos numa corrente. A corrente é cortada. Ele está livre, mas ninguém o ensinou a andar livremente. Então ele continua a fazer os movimentos de quem está acorrentado. Continua a se limitar ao espaço que a corrente permitia. Continua a operar como prisioneiro, mesmo sendo um homem livre. Isso é tragicamente real no reino espiritual. Muitas pessoas recebem libertação, mas continuam vivendo como prisioneiras porque não sabem o que fazer com a liberdade. Então eu vou te ensinar. Vou te mostrar exatamente o que fazer agora que os laços foram cortados. A primeira coisa que você precisa fazer é renovar a sua mente. É o que as Escrituras dizem: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o campo de batalha. É onde o inimigo vai tentar reinstaurar a escravidão, mesmo depois que as correntes físicas foram cortadas. Ele vai usar pensamentos, memórias, padrões antigos de raciocínio para te convencer de que nada mudou. E a única defesa contra isso é a renovação da mente pela minha palavra. Renovar a mente significa substituir ativamente os padrões de pensamento antigos pelos novos. Toda vez que o pensamento "não vou conseguir" aparecer, você conscientemente o substitui pela promessa: posso tudo naquele que me fortalece. Toda vez que o pensamento "não mereço" aparecer, você o substitui por sou filho do rei e herdeiro das promessas. Não é um processo passivo, requer ação deliberada, intencional, consistente. A segunda coisa é começar a agir como livre. Isso significa tomar decisões baseadas em fé, em vez de decisões baseadas em medo. Não estou dizendo para ser imprudente ou irresponsável com os seus recursos. Estou dizendo para não deixar o medo ser o principal motor das suas decisões financeiras. Cada decisão tomada a partir do medo alimenta o espírito de escassez. Cada decisão tomada a partir da fé na minha provisão alimenta o espírito de abundância. A terceira coisa é honrar a mim com os seus recursos. Eu sei que isso soa contraintuitivo quando os recursos estão escassos. Quando você mal tem o suficiente, a última coisa que parece lógico é dar uma parte do que tem. Mas eu estabeleci um princípio espiritual que contradiz a lógica financeira humana. Dar abre portais de bênção que nenhum esforço humano consegue abrir. Quando você honra a mim com as primícias, você está demonstrando na prática que eu sou de fato a sua fonte, não o emprego, não o negócio, não a conta bancária. E essa demonstração de fé cria um ambiente espiritual onde eu posso operar livremente a minha provisão na sua vida. A quarta coisa é cercar-se de comunidade que cultiva fé e não medo. O ambiente humano que você frequenta tem um impacto enorme sobre o seu estado espiritual e emocional. Se você está constantemente ao redor de pessoas que só falam de escassez, de crise, de impossibilidade, essas conversas vão erodindo a sua fé mesmo sem você perceber. Você precisa de pessoas que creem com você, que oram com você, que falam vida sobre você e sobre os seus sonhos. A quinta coisa, e essa é específica para a área financeira, é começar a ser um bom administrador do que você já tem. Antes de eu multiplicar, eu olho para como você está administrando o que já foi dado. Não porque eu seja um Deus avarento que precisa de provas, mas porque a administração revela o seu coração. Revela se você está sendo fiel nas coisas pequenas, preparando o terreno para as coisas grandes.
E quando eu vejo fidelidade nas coisas pequenas, eu confio a você as maiores. Olha para os seus recursos atuais com novos olhos, não com olhos de escassez. Não é suficiente, não vale a pena organizar isso. Mas com olhos de mordomia. Isso é o que Deus me deu para administrar agora, e vou fazer isso da melhor forma que posso. Essa mudança de perspectiva é transformadora. A sexta coisa é guardar a minha palavra. Guarda esse vídeo. Volta nele. Relê as promessas. Quando vier a dúvida, quando os dias difíceis chegarem, e eles vão chegar, não estou prometendo que a vida vai ser perfeita a partir de agora. Você vai precisar de uma âncora. E essa âncora é a minha palavra que você recebeu hoje. A sétima coisa é agradecer antecipadamente. O agradecimento antecipado é a forma mais poderosa de fé que existe. Quando você agradece por algo que ainda não chegou no natural, você está declarando que na sua realidade espiritual já está feito. Você está alinhando o seu espírito com o que já foi decretado nos céus. E esse alinhamento acelera a manifestação. Liberdade não é um destino, é uma caminhada. E cada passo que você der com essas 7 orientações vai te levar mais fundo na prosperidade que eu preparei para você. Escreva nos comentários: eu sei caminhar na minha liberdade. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você entenda uma imagem muito poderosa para compreender o que está prestes a acontecer na sua vida. Imagine uma represa. Atrás dessa represa há uma enorme quantidade de água represada. Anos e anos de provisão que não chegaram até você. Bênçãos que ficaram acumuladas porque os laços impediam que fluíssem. Recursos que estavam destinados a você, mas que encontravam barreiras invisíveis antes de chegar. Agora imagine que as comportas dessa represa foram abertas. O que acontece? A água não vem aos poucos. Ela vem com força, com volume, com uma intensidade que corresponde ao tempo que ficou represada. Quanto mais tempo represada, mais poderosa a liberação. Você esperou muito tempo, você passou por muito. Você segurou a fé em momentos em que teria sido mais fácil desistir. Você orou quando parecia que ninguém ouvia. Você continuou acreditando quando as circunstâncias gritavam para você parar. E cada dia desse processo foi água sendo acumulada atrás da represa. Cada oração foi uma gota adicionada. Cada vez que você escolheu fé em vez de medo, foi mais água acumulada. E agora as comportas estão abertas. Eu quero te falar sobre como vai ser quando a bênção represada começa a fluir. Vai parecer em alguns momentos quase irreal. Vai parecer que as coisas estão acontecendo rápido demais. Vai parecer que as portas estão abrindo de repente, de uma vez, quando por tanto tempo nada parecia se mover. Não se assuste, não questione, não fique se perguntando, mas será que é de Deus mesmo? Reconhece minha mão, recebe com gratidão, age com fidelidade sobre o que chegar. O fluxo de bênção vai chegar de formas que você não necessariamente esperava. Talvez uma promoção repentina no emprego. Talvez um cliente novo que aparece sem você ter buscado. Talvez uma ideia que vai se desenvolver num negócio. Talvez uma dívida que vai ser quitada de uma forma que você não conseguia imaginar. Talvez uma herança. Talvez um relacionamento que vai abrir portas profissionais. Talvez uma oportunidade de investimento que vai ser a decisão certa no momento certo. Eu não estou limitado aos seus canais habituais. Eu sou criativo. Eu tenho recursos que você nunca considerou. E quando decido abençoar alguém, eu abro canais que esse alguém nem sabia que existiam. Deixa eu te mostrar como isso aconteceu nas Escrituras. A viúva de Sarepta não tinha praticamente nada. Tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite para fazer o último pão para ela e seu filho, e depois ela acreditava que iriam morrer de fome. Mas eu enviei o meu servo Elias até ela, e eu estabeleci um princípio. Ela daria primeiro e depois receberia.
ela obedeceu com um ato extraordinário de fé. Deu o último que tinha para o profeta. E o que aconteceu? A vasilha de farinha não acabou, o azeite não esgotou. Por dias, por semanas, por todo o período da seca, ela teve. Esse não é apenas um relato histórico. Esse é um padrão de como eu opero. Eu abro provisão nos lugares mais inesperados para quem tem fé suficiente para dar o primeiro passo de confiança. E Ruth, essa mulher moabita, estrangeira, viúva, sem recursos, sem posição, sem nada no mundo natural para recomendar a ela uma vida de prosperidade. Mas ela tinha algo: lealdade, caráter e a bênção de Naomi sobre ela. E eu honrei esses atributos. Eu orquestrei que ela fosse colher exatamente no campo de Boaz. Eu coloquei o coração de Boaz para notar ela. Eu transformei uma imigrante sem recursos numa mulher casada com um homem de riqueza e influência. E, por fim, a inseri na linhagem do próprio Messias. O meu histórico de transformar situações impossíveis em testemunhos extraordinários é longo e consistente. E você faz parte desse histórico. Sua história ainda está sendo escrita. E os próximos capítulos, os capítulos da sua vida real, não desse vídeo, vão ser os mais impressionantes que você já viveu. A bênção represada está fluindo. Você não precisa forçar. Não precisa correr desesperado atrás de coisas. Você precisa posicionar-se com fé, com expectativa ativa, com gratidão antecipada e receber o que está vindo. Porque está vindo, com a certeza que a água flui quando a comporta é aberta, está vindo. Escreva nos comentários: a minha bênção represada está fluindo agora. Meu querido filho, minha querida filha, quando uma corrente é cortada, quando os laços são removidos, quando a bênção represada começa a fluir, acontece algo maravilhoso que eu quero que você esteja preparado para enxergar e aproveitar. Novos caminhos aparecem, caminhos que estavam bloqueados pela sua visão limitada, pelo medo, pelos laços, pela dor do passado. Caminhos que sempre existiram, mas que você simplesmente não conseguia ver. Isso é algo que pouquíssimas pessoas entendem sobre as limitações espirituais. Elas não afetam apenas o que você consegue ou não consegue. Elas afetam o que você consegue ou não consegue ver. Elas criam uma névoa ao redor da sua visão que faz com que oportunidades passem bem do seu lado sem que você as perceba. Faz com que portas abertas pareçam fechadas para você. Faz com que caminhos viáveis pareçam inviáveis porque o laço distorceu a sua percepção da realidade. Pensa no Eliseu e no seu servo. O exército inimigo cercou a cidade e o servo estava com medo, olhando para os soldados inimigos e dizendo: estamos perdidos. Mas Eliseu, com visão espiritual aberta, via algo completamente diferente. Os cavalos e carros de fogo de Deus ao redor deles em muito maior número. Mesma situação, visão diferente. O que muda quando os laços são cortados é a sua visão. Você começa a ver o que sempre esteve lá, mas estava oculto para você. Deixa eu te falar sobre os novos caminhos específicos que estão sendo abertos para você agora. O primeiro caminho novo é o caminho das conexões certas. Pessoas vão aparecer na sua vida. Algumas já estão aparecendo, que têm o que você precisa para avançar. Não necessariamente dinheiro diretamente. Talvez conhecimento, talvez uma indicação. Talvez acesso a um mercado que você não conhecia. Talvez uma parceria que vai multiplicar os seus resultados. Eu sou o Deus das conexões. Eu sei exatamente quem precisa encontrar quem. E quando os laços que bloqueavam essas conexões são removidos, as pessoas certas começam a aparecer no lugar certo e na hora certa. Presta atenção nas pessoas que eu estou colocando no seu caminho nessa temporada. Nem todo mundo que entra na sua vida é mandado por mim, mas há pessoas específicas nessa temporada que têm uma função no seu destino. Mantenha o coração aberto, os olhos atentos e o discernimento aguçado.
O segundo caminho novo é o caminho das habilidades escondidas. Você tem talentos que ainda não foram completamente desenvolvidos ou utilizados. Capacidades que ficaram dormentes porque o ambiente de escassez e limitação não criava espaço para elas floresceram. Com a remoção dos laços, essas capacidades começam a emergir com uma força nova. Você vai descobrir que consegue fazer coisas que não sabia que conseguia. Vai ter ideias que nunca tinha tido. Vai enxergar soluções onde antes só via problemas. Eu te fiz muito mais capaz do que você acredita. Muito mais criativo. Muito mais inteligente. Muito mais hábil do que a escassez permitiu que você experimentasse. E agora, livre dessas limitações, você vai começar a descobrir dimensões de si mesmo que estavam esperando para ser reveladas. O terceiro caminho novo é o caminho da criatividade econômica. Há uma ideia que ainda não chegou completamente para você, ou que talvez já tenha chegado, mas você descartou por medo. Um produto, um serviço, uma solução para um problema que você enxerga e que você sabe como resolver. Esse caminho está sendo aberto. Essa ideia vai voltar com mais força. Esse projeto vai começar a tomar forma. Não ignore as ideias que chegam nos momentos de oração, nos momentos de silêncio, nos momentos antes de dormir. Eu falo nessas horas. E o que eu planto como ideia, quando cultivado com fé e ação, se torna um campo fértil de provisão. O quarto caminho novo é o caminho da restauração de relacionamentos que trazem bênção. Há relacionamentos que foram cortados, danificados ou afastados que eu estou restaurando. Não todos. Alguns relacionamentos precisaram acabar e é saudável que tenham acabado, mas há pessoas específicas com quem a reconciliação traz bênção para ambos os lados. Pessoas que têm um papel no seu destino e cujo afastamento foi obra do inimigo para cortar a conexão. Fique de olho nas reconciliações inesperadas que vão acontecer nessa temporada. O quinto caminho novo é o caminho da expansão territorial. Seu campo de influência, de operação, de presença vai se expandir. Geograficamente, digitalmente, relacionalmente. O alcance da sua vida vai crescer. As pessoas que você vai impactar, os mercados que você vai alcançar, as esferas de influência que se vão abrir, tudo isso vai expandir. Porque eu não abençoo apenas para você. Eu abençoo você para que você seja uma bênção. E para ser uma bênção maior, você precisa de um campo maior. Prepara-se para essa expansão. Não seja pequeno no seu pensamento sobre onde eu posso te levar. Quando eu disse para Abraão, olha para o norte, o sul, o leste e o oeste, estava dizendo, não limites a tua visão ao que você pode ver agora mesmo. Olha além, imagina além, crê além. E o sexto caminho, que talvez seja o mais íntimo de todos, o caminho da paz financeira. Não apenas provisão, paz. Há uma diferença entre ter dinheiro e ter paz com o dinheiro. Há pessoas que têm muito dinheiro e zero paz. Mas o que eu estou abrindo para você não é apenas recursos, é uma nova relação com os recursos, uma relação de paz, de confiança, de administração sábia, de gratidão genuína, de generosidade alegre, onde o dinheiro não é motivo de ansiedade, mas instrumento de propósito. Esse é o caminho que está se abrindo. E ele é mais precioso do que qualquer quantidade específica. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao coração do que eu precisava te dizer hoje. Chegamos ao momento mais importante desse vídeo, não porque os outros capítulos não foram importantes, foram. Cada um deles foi necessário para te trazer até aqui. Mas porque esse capítulo é o que vai mudar a forma como você sai desse vídeo. É o que vai determinar se tudo que você ouviu vai ficar apenas como emoção passageira ou vai se transformar em realidade concreta na sua vida. Você está livre.
Eu quero que você ouça essas palavras não como um estímulo emocional, não como um slogan motivacional, mas como uma declaração jurídica do céu. No tribunal espiritual mais alto que existe, a sua causa foi julgada e o decreto foi emitido. Você está livre. As acusações do inimigo contra você foram respondidas pelo sangue do meu filho. As correntes que te prendiam foram cortadas pela minha autoridade soberana. A sentença de escassez que operava sobre a sua vida foi revogada pelo decreto de provisão que sempre foi a minha vontade para você. Mas eu preciso que você entenda o que significa andar na plenitude. Não é apenas receber bênçãos, não é apenas ter as necessidades supridas. Andar na plenitude é viver em plena correspondência com tudo que eu sou e com tudo que eu planejei para você. É ser a pessoa completa que eu projetei antes que você nascesse, em todos os sentidos: espiritual, emocional, relacional, financeiro, em saúde, em propósito. Plenitude não é perfeição. Plenitude é completude. É quando as peças que faltavam começam a se encaixar. Quando os vácuos que existiam na sua vida começam a ser preenchidos. Quando você começa a operar no seu pleno potencial, no seu pleno chamado, na sua plena identidade como meu filho, minha filha. E isso começa com uma escolha, não com uma emoção. Emoções são passageiras. Com uma escolha deliberada, consciente, firme, eu vou andar como pessoa livre. Eu não vou mais me curvar sob o peso de correntes que não existem mais. Eu não vou mais operar no nível que a escravidão me impunha. Eu não vou mais me apresentar ao mundo como alguém que está preso, quando a verdade é que estou livre. Essa escolha vai ser testada, vai ser desafiada. As circunstâncias que ainda não mudaram visivelmente vão tentar te convencer de que você ainda é o mesmo de antes. Mas você não é. Algo fundamental mudou. E a mudança interna precede a mudança externa. O que você crê sobre si mesmo agora vai moldar o que acontece ao redor de você nos próximos meses. Eu quero te falar sobre o que significa andar na plenitude em termos práticos e concretos para a sua vida financeira. Andar na plenitude financeira significa que você não mais se define pela sua situação atual, mas pela minha promessa sobre você. A situação atual é temporária. Ela está mudando. A minha promessa é eterna. Ela não muda. E você se ancora na promessa, não na situação. Andar na plenitude financeira significa que você começa a tomar decisões de acordo com o destino para onde eu te levo, não de acordo com a história de onde você veio. Não porque você nega a sua história. Ela faz parte de quem você é. Mas porque a sua história não tem o poder de determinar o seu futuro quando eu estou envolvido. Andar na plenitude financeira significa que você se torna um instrumento de provisão para outros, não apenas um receptor. Quando a bênção flui para você, ela deve fluir através de você também. Quando você ajuda alguém em necessidade, quando você semeia com generosidade, quando você é parte da solução para o problema de outra pessoa, você se torna um canal permanente de provisão. E os canais não secam, eles fluem continuamente. Andar na plenitude financeira significa que você administra com sabedoria, gastos conscientes, investimentos planejados, poupança como ato de fé, não por ansiedade ou avareza, mas por administração responsável do que eu te confiei. Porque eu confio a cada vez mais a quem demonstra fidelidade sobre o que tem. Andar na plenitude financeira significa que você anda com gratidão. Não a gratidão performática de quem diz as palavras certas, mas não sente nada. A gratidão genuína que reconhece a minha mão em cada provisão, em cada oportunidade, em cada porta que se abre. Essa gratidão
É o combustível espiritual que mantém o fluxo de bênção ativo. Agora eu quero falar sobre o que está vindo, não em termos de datas e valores, porque a fé opera em confiança, não em fórmulas, mas em termos de qualidade de vida e de dimensão de impacto. O que está vindo é maior do que qualquer coisa que você tentou antes. As tentativas anteriores, as que não deram certo, as que falharam, eram preparação para o que está chegando agora. Você aprendeu o que não funciona, aprendeu sobre si mesmo, aprendeu sobre as armadilhas, e esse aprendizado vai ser o diferencial que vai fazer a diferença desta vez. O que está vindo vai impactar não apenas a sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor. Sua família vai sentir os efeitos. Seus filhos vão crescer num ambiente diferente do que você cresceu. A pobreza geracional que operou na sua família até agora vai ser interrompida por você. Os seus netos vão herdar não apenas recursos materiais, mas a história de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó que um dia decidiu acreditar e que viu Deus transformar o impossível em testemunho. O que está vindo vai trazer paz. Não a paz que o mundo dá, frágil, dependente de circunstâncias, superficial. A minha paz, que passa todo o entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. A paz de saber que você está exatamente onde deve estar, caminhando na direção que deve caminhar, confiando em quem nunca falhou. E eu preciso que você grave essa verdade no mais fundo do seu coração, na parte mais permanente da sua memória. Eu nunca falhei com nenhum dos meus filhos que confiaram verdadeiramente em mim. José foi da prisão ao palácio. Davi foi do campo de ovelhas ao trono. Ruth foi da viuvez e pobreza ao casamento e abundância. Pedro foi do fracasso e da negação à liderança da igreja mais poderosa da história. Paulo foi do encarceramento ao legado que moldou toda a teologia cristã. Cada um deles tinha uma história de limitação, de dor, de impossibilidade humana. E cada um deles tem um testemunho de como eu fui maior do que tudo isso. E a sua história vai se juntar a essa lista. O seu testemunho está sendo escrito agora. Então levanta. Levanta da posição de pessoa acorrentada. Levanta dos pensamentos de escassez. Levanta da narrativa de que não vai funcionar. Levanta da posição de vítima das circunstâncias. Levanta como o filho, como a filha que você é, herdeiro do Rei do Universo, portador do meu nome, cheio do meu espírito, ungido com o meu propósito. Anda com a cabeça erguida, anda com expectativa ativa, anda sabendo que cada passo que você der na fé será confirmado pela minha providência. Anda sabendo que os laços foram cortados, que a bênção está fluindo, que os novos caminhos estão abertos, que o futuro que eu preparei para você é esplêndido. Anda na plenitude, porque foi para isso que eu te criei, foi para isso que eu cortei as correntes, foi para isso que você passou por tudo que passou, não para sobreviver, para viver plenamente, abundantemente, com propósito, com paz, com prosperidade, com o meu amor te sustentando a cada passo do caminho. Você está livre, meu filho. Você está livre, minha filha. Agora vai e nunca mais volte para trás. Escreva nos comentários: eu ando livre e na plenitude de Deus. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desse momento que eu preparei especialmente para você. E eu quero que você saiba,
Você não é a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo mudou. Algo se moveu no espiritual da sua vida que vai se manifestar no natural, com uma intensidade e uma beleza que vai te fazer chorar de gratidão. Você veio aqui talvez com dúvidas, talvez com o coração pesado, talvez carregando anos de frustração financeira, de esperanças que foram adiadas, de promessas que pareciam não chegar. E eu encontrei você exatamente aí. Não te pedi para vir perfeito, não te pedi para ter tudo resolvido antes de me buscar. Te pedi apenas que viesse, e você veio. Os laços invisíveis que bloqueavam o seu dinheiro foram cortados. Essa não é uma metáfora. Não é uma expressão emocional, é um decreto espiritual que foi emitido sobre a sua vida e que não pode ser revogado por nenhuma circunstância, por nenhuma força, por nenhuma palavra do inimigo. As raízes da escassez foram arrancadas. O poder do passado sobre o seu futuro foi neutralizado. A minha palavra foi plantada no seu coração com poder criativo. Os sinais da libertação estão ativos na sua vida. A bênção represada começou a fluir. Os novos caminhos estão abertos. E você está livre para andar na plenitude de tudo que eu preparei. Agora, eu tenho um pedido para você. Não fique só com essa palavra para si mesmo. Existe alguém na sua família, no seu círculo de amigos, nos seus grupos de WhatsApp, que precisa ouvir o que você ouviu hoje. Alguém que está preso nas mesmas correntes das quais você foi liberto hoje. Alguém que está prestes a desistir. Alguém que está dormindo com o coração apertado, achando que ninguém sabe o que está passando, achando que não vai mudar. Você pode ser a pessoa que envia esse vídeo para eles. Você pode ser o instrumento que eu uso para levar essa libertação a outros. Partilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, de trabalho. Manda para a pessoa que você sabe que precisa, porque a bênção que flui através de você para outros retroalimenta o fluxo de bênção na sua própria vida. E se esse vídeo tocou o seu coração, se essa palavra alcançou aquele lugar dentro de você que precisava ser alcançado, deixa o seu curtir nesse vídeo. Isso não é apenas um gesto digital. É uma forma de dizer, eu recebi, eu acredito, eu estou posicionado. E cada curtida ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mesma libertação. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Porque há muito mais que eu quero te falar. Há muito mais que eu tenho para revelar sobre o meu plano para a sua vida. E cada vídeo novo vai ser uma nova dimensão de libertação, de revelação, de aproximação do que eu preparei para você. E logo aqui na tela vai aparecer o próximo vídeo, esperando por você. Não para. Continua nessa jornada. Continua recebendo. Continua crescendo. Continua caminhando em direção à plenitude. Eu te amo com um amor que não tem fundo, não tem limite, não tem condição. Esse amor foi o que cortou as correntes. Esse amor é o que está abrindo os novos caminhos. Esse amor vai continuar te sustentando, te guiando, te provendo em cada passo que você der. Vai em paz, meu filho, vai em paz, minha filha. E nunca, nunca esqueça, os laços foram cortados. Você está livre. A sua história mais gloriosa começa agora. Escreva nos comentários. Obrigado, Senhor. Eu estou livre e recebo tudo que preparaste para mim. Meu querido filho, minha querida filha. Chegamos ao final desse momento que eu preparei especialmente para você. E eu quero que você saiba. Você não é a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo mudou. Algo se moveu no espiritual da sua vida que vai se manifestar no natural com uma intensidade e uma beleza que vai te fazer chorar de gratidão. Você veio aqui talvez com dúvidas, talvez com o coração pesado, talvez carregando anos de frustração financeira, de esperanças que foram adiadas, de promessas que pareciam não chegar. E eu encontrei você exatamente aí.
Não te pedi para vir perfeito. Não te pedi para ter tudo resolvido antes de me buscar. Te pedi apenas que viesse. E você veio. Os laços invisíveis que bloqueavam o seu dinheiro foram cortados. Essa não é uma metáfora. Não é uma expressão emocional. É um decreto espiritual que foi emitido sobre a sua vida e que não pode ser revogado por nenhuma circunstância, por nenhuma força, por nenhuma palavra do inimigo. As raízes da escassez foram arrancadas. O poder do passado sobre o seu futuro foi neutralizado. A minha palavra foi plantada no seu coração com poder criativo. Os sinais da libertação estão ativos na sua vida. A bênção represada começou a fluir. Os novos caminhos estão abertos. E você está livre para andar na plenitude de tudo que eu preparei. Agora, eu tenho um pedido para você. Não fique só com essa palavra para si mesmo. Existe alguém na sua família, no seu círculo de amigos, nos seus grupos de WhatsApp, que precisa ouvir o que você ouviu hoje. Alguém que está preso nas mesmas correntes das quais você foi liberto hoje. Alguém que está prestes a desistir. Alguém que está dormindo com o coração apertado, achando que ninguém sabe o que está passando, achando que não vai mudar. Você pode ser a pessoa que envia esse vídeo para eles. Você pode ser o instrumento que eu uso para levar essa libertação a outros. Partilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, de trabalho. Manda para a pessoa que você sabe que precisa. Porque a bênção que flui através de você para outros retroalimenta o fluxo de bênção na sua própria vida. E se esse vídeo tocou o seu coração, se essa palavra alcançou aquele lugar dentro de você que precisava ser alcançado, deixa o seu curtir nesse vídeo. Isso não é apenas um gesto digital, é uma forma de dizer: eu recebi, eu acredito, eu estou posicionado. E cada curtida ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mesma libertação. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque há muito mais que eu quero te falar. Há muito mais que eu tenho para revelar sobre o meu plano para a sua vida. E cada vídeo novo vai ser uma nova dimensão de libertação, de revelação, de aproximação do que eu preparei para você. E logo aqui na tela vai aparecer o próximo vídeo esperando por você. Não para. Continua nessa jornada. Continua recebendo. Continua crescendo. Continua caminhando em direção à plenitude. Eu te amo com um amor que não tem fundo, não tem limite, não tem condição. Esse amor foi o que cortou as correntes. Esse amor é o que está abrindo os novos caminhos. Esse amor vai continuar te sustentando, te guiando, te provendo em cada passo que você der. Vai em paz, meu filho. Vai em paz, minha filha. E nunca, nunca esqueça, os laços foram cortados. Você está livre. A sua história mais gloriosa começa agora. Escreva nos comentários: obrigado, Senhor. Eu estou livre e recebo tudo que preparaste para mim.